Doutor Leonardo, ainda sobre essa questão da conjuntura do governo humano, na história recente do estado do Ceará, nós vemos que o atual grupo político, hoje, é um grupo mais bem alinhado do governador Camilo Santana, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas. O governador Camilo Santana hoje é o maior quadro político do estado do Ceará, tanto que trouxe em 2022 essa eleição surpreendente do governador Eumano de Freitas. E é bem sabido que é um novo governo, é uma nova cara, desvinculado de um grupo político do estado do Ceará que durante muito tempo dominou, sendo que, embora em algum momento da história fizeram parte, o que está hoje é muito novo. E, diante desse cenário, há consequências, tanto na questão do diálogo, que é muito visível para a população como um todo, e também para quem faz uma análise política mais crítica do estado do Ceará. E a minha pergunta para você agora vai nesse sentido. Estamos há pouco mais de 6 meses do governo Eumano, e até agora não houve uma reunião efetiva com os prefeitos. Eu queria saber, doutor Leonardo, qual medida para reunião, diálogo com os prefeitos será adotado pelo governo Eumano? O senhor não acha que está sendo muito demorado esse diálogo, ou o momento é oportuno? Eu queria que você fizesse uma explanação desse cenário de recepção dos prefeitos, de suposta demora de recepção dos prefeitos por parte do governador do estado. Breno, antes eu vou retornar aqui à eleição de 2022, se foi uma eleição surpreendente. Eu, graças a Deus, tive a felicidade de, por ser um vibrador do Eumano, da Augusta, do Evandro, desse grupo que fez esse enfrentamento, está lá desde o primeiro momento. E houve ali uma sucessão, não de governo, mas uma sucessão de liderança no Estado. Fechou-se uma era, fechou-se um ciclo, iniciou-se um novo ciclo com agora um novo líder, que é o Camilo Santana. Isso, sem dúvida alguma, ainda que dentro de uma tratativa muito de diálogo, nós temos a presença do ex-governador e senador Cid Gomes, que tem uma relação muito boa com o governo do Estado, mas existiu uma quebra. E essa quebra, ela precisa ser reestruturada. Essa reestruturação, ela passa desde pela ocupação partidária da base aliada até aqueles que chegaram a posteriori para apoiar o segundo turno do governo Lula, e especialmente aqueles aliados de primeira hora, né? Então, do projeto, não é do governo, do governador, mas do projeto liderado pelo governador Camilo. Nós verificamos aí que ainda que um governo de continuidade, nós tivemos essa quebra, com essa montagem de reestruturação e a autonomia por parte do governador Eumano, que ele, como eu digo, ele é disciplinado, ele é liderado pelo Camilo, mas ele tem uma autonomia dentro do governo. E nessa autonomia de reestruturação precisou passar por esse momento. O governador reuniu todos os deputados, e eu tive a oportunidade de ser tratado como deputado pelo governador Eumano, representando os municípios. Nós levamos lá a lista de demandas do que tinha pendente, o governador se reuniu conosco e com a base toda, e imediatamente ali ele liberava. Madalena, está faltando liberar o convênio do abastecimento d'água da União. Ele dava um clique e liberava lá na hora. E já de lá saiu certo que receberá todos os prefeitos, os 184. Nós preparamos uma agenda, isso um corpo, claro, um momento de conhecimento. Até porque receber o prefeito sem ter uma demanda imediata para dar, e essa demanda não era pelo desconhecimento do Estado, mas pelo desconhecimento de como estava o governo federal, porque nós viemos aí, não houve uma transição pacífica, não houve uma informação maciça do que tinha no governo federal, não tinha o que apresentar. E essa parceria ela tem que ser de cima para baixo. Tem que ser governo federal, governo estadual e especialmente o governo municipal. Então, o governador priorizou atender às demandas anteriores, cumprir os compromissos que são de governo ajustados,
né, pelo anterior governador, e organizar uma agenda para que nós possamos apresentar efetivamente algo positivo para os municípios. Então, nós vamos já até a agenda agora no começo de agosto. Eu não acho que seja um tempo distante, né? Até porque 6 meses é o período necessário, todo mundo que é prefeito sabe que é o período necessário para uma organização, para tomar pé da gestão, para botar o secretariado, para fazer as nomeações, para fazer as substituições devidas, para ver caixa orçamentária, para fazer o plano histórico no Ceará, o PPA aí regional em todas as regiões. Então, agora está se montando isso. Os prefeitos serão recebidos e serão atendidos. Então, aí a nossa base de prefeito, amigos, e hoje represento os 184, ainda que eu tenha que manter as minhas bases sólidas e com a autorização de trabalhar as minhas bases. Eu não fui aniquilado politicamente porque não houve uma eleição. Eu estou ativamente político, então o prefeito de Pacatuba será recebido, de Palmácio, de Pacuti, de Paramoti, de Heré, de Madalena, de Mulungu. Então, todos serão recebidos. E aqueles que eu puder interceder também terão esse apoio. Não precisa, porque todo prefeito será recebido. Não vai precisar da intercessão do deputado Leonardo, do secretário Leonardo, mas os meus eu estarei lá. Os meus, muito possessivo, mas os meus, porque os municípios me ajudaram muito, me fizeram. Em todos esses eu sou o deputado mais votado da história do município, então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu estarei lá acompanhando e brigando pelos benefícios para a população. Eu cito essa questão da suposta morosidade da recepção dos prefeitos, porque em matérias estaduais, em jornais de circulação estadual bem importantes, nós vemos que há um certo atrito estritamente que é alegado pela Prefeitura de Fortaleza dessa demora ser o pivô de muitas coisas que acontecem lá. Então, por efeito da simetria, foi que então eu trouxe essa pergunta para que o doutor pudesse fazer a explanação. Mas já há certo de que o governador em agosto irá receber todos os prefeitos. E essa reclamação do prefeito Sarto, ela não pertine. Não pertine por quê? Porque o prefeito Sarto, por diversas vezes, já esteve acompanhando o lançamento de programa a convite do governador, e ele não pode ser priorizado aos demais prefeitos. Prefeito lá vamos pegar o menor município, Grangeiro, do estado do Ceará, ele é prefeito de uma representatividade política que lá, ainda que tenha 1.000, 2.000 eleitores, ele tem o mesmo direito de assento e de voz. Pode não ter o mesmo benefício pela quantidade populacional, mas ele tem o mesmo direito de assento e de voz. Então não pertine essa reclamação do prefeito Sarto, eu até considero imprudente.